Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que credes no Pai. Bom, irmãos, hoje vamos falar de alguns assuntos, algumas dúvidas, algumas polêmicas com respeito a Adão, com respeito à criação e com respeito à operação do erro, meus irmãos. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que se a gente for examinar as escrituras, a gente vai ver que Adão nunca foi eterno. Ele nunca foi imortal. Não foi por causa do pecado que ele virou um ser mortal, que vivesse, por exemplo, 100, 200, 300 anos, sei lá quantos anos ele viveu, 930. Na verdade, isso é uma coisa que, se os irmãos for lá estudar, vai perceber que existe muita coisa estranha. E, na minha opinião, a morte é um ciclo natural. Entendeu? Adão foi enganado por esse Deus Jeová, o Deus que domina esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. E aí eu te pergunto, se esse Deus que falou com Adão, se ele fosse o nosso Pai, Criador do cosmos, do universo, o Pai inefável, você acha que ele ali não poderia ter resolvido o problema lá, na hora, tendo perdoado Adão e Eva pelo erro que eles cometeram? Agora eu te pergunto, por que amaldiçoá-lo, fazendo ele trabalhar com o suor do trabalho dele pro resto das gerações? Teríamos que trabalhar, ou seja, nós estamos carregando um pecado que não é nosso, entendeu? Então, meu irmão, são coisas que a gente tem que parar e pensar muito, entendeu? Podemos analisar que se Lúcifer, Jeová, foi lançado do reino celestial aqui para a terra, então ele se viu sozinho aqui e ele falou assim: eu sou Deus, e ele formou um mundo, que é o mundo que nós vemos hoje, entendeu, meus irmãos? E ele usa a mão de obra, foi tudo bem premeditado lá, pelo que eu entendi, foi tudo bem premeditado ali no jardim, dentro do Éden. Dentro do Éden havia um jardim. Para que colocaria aquelas árvores ali e diria para eles não tocarem, não comerem do fruto? Irmãos, analisa. Foi tudo premeditado exatamente para expulsá-los dali, para que eles viessem, amaldiçoou ele, trabalhar a vida inteira e a mulher dá a luz. Para quê? Para pensar, meu irmão, para produzir mão de obra para ele. Esse mundo é dele, a gente vê todos os dias, meu irmão, homicídios, assassinatos, estupros, roubos. Eu trabalho no meio de comunicação, cada absurdo que a gente vê diariamente, meu irmão, tudo isso é sacrifício para esse Deus de Israel, Deus Jeová. Na verdade, Israel é o filho primogênito desse Deus Jeová. Por que ele escolheu Israel? Para Israel dominar o mundo. E é o que acontece hoje. Israel, na verdade, se fosse a Israel do nosso Pai Celestial, você acha que teria essas guerras que tem? Israel foi o maior encrenqueiro de toda a história da humanidade. Só arrumou guerra, só destruiu. Então, meus irmãos, uma outra coisa, para pensar. Se fosse o nosso Pai Celestial que realmente tivesse feito Adão, por que ele, sendo o criador do cosmos, do universo, do infinito, criador, por que ele ia pegar o pó de uma terra aonde ele expulsou o Deus de Israel,
Jeová, de lá do reino dos céus, expulsou, ele veio parar aqui na terra. Para que ele ia fazer o homem? Eu faço essa pergunta para você, meu irmão. Não tem sentido, meu irmão. Para que ele ia pegar o pó da terra, desse planeta prisão? Isso aqui é um planeta prisão, onde está cheio de anjo caído, está tudo aqui nessa terra. Eles estão tudo aqui, são camadas de céus, meus irmãos, e eles estão aqui. Eles são principados e potestades, entendeu? Eles ficam nos ares. E não existe um céu, existe vários céus, meus irmãos. Vários céus. Entendeu? Muitos céus. E eles ficam nas camadas mais baixo. O nosso Pai Celestial fica muito mais além, lá em cima. Então, esse Deus de Israel, ele quis construir o império dele. E ele construiu o império dele. Na verdade, meus irmãos, essas pessoas que estão nas igrejas católicas, evangélicas, na religião, eles estão servindo ao Deus de Israel mesmo. É o Deus desse mundo. É o mundo que ele construiu para ser adorado. Essas pessoas estão exatamente buscando a esse falso Deus. E por isso chama-se operação do erro. Porque as pessoas vão ficar buscando, aí a hora que o Messias verdadeiro vier, eles vão quebrar a cara. Entendeu? Eles estão adorando nada mais, nada menos que o Deus desse mundo, que é Lúcifer, que é Israel, que é o Deus de Israel. Israel nada mais é que o filho primogênito. Primogênito desse Deus desse mundo. Entendeu, meu irmão? Posso fazer uma coisa para você? Você acha que esse mundo, você acha que no reino dos céus as coisas morrem? Se o mundo é espiritual, lá não existe morte. As plantas não morrem, os animais não morrem. As pessoas não morrem. Somos seres imortais, com a vida eterna. Isso aqui é lixo, isso aqui tudo é matéria, isso aqui foi construído, não foi com a perfeição do nosso Pai, não. Por isso que o ser humano não vive. Por isso que o humano é mortal. Você está entendendo, meu irmão? O Messias veio exatamente para mostrar o caminho da vida eterna, é o caminho do conhecimento, é a chave do conhecimento, meu irmão. Quando você abrir a tua mente, realmente, e você vai entender, quando você receber a verdadeira luz, a luz inacessível, a luz mais limpa e mais pura que você nunca viu e imaginou na tua vida, na tua existência. Esse é o nosso Pai. Você entendeu, meu irmão? Então, são coisas que eu gostaria de falar para os irmãos. Eu acredito que não. Você me desculpa, meu irmão, você pode falar. É só você olhar o mundo ao seu redor. Você encontra mais igrejas do que boteco, do que casa de prostituição. E o mundo melhorou alguma coisa? Não. Porque esse Deus, que é o Deus de Israel, que Israel é o primogênito desse Deus, ele simplesmente, cada dia, ele se satisfaz com o quê? Com sacrifícios humanos. Ele coloca o próprio desejo, a maldade no coração do ser humano, que está longe da verdadeira luz e do verdadeiro Pai. Entendeu? Ele coloca esses desejos, aí a pessoa vira pedófilo, mata, estupra, queima a pessoa viva. Ou seja, isso sobe como cheiro agradável, aroma agradável a esse Deus. A esse Deus Jeová, esse Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Os escolhidos, os que já saíram do aprisco, tem que entender uma coisa. O reino do nosso Pai, do nosso Messias, é espiritual. Entendeu? A gente tem que tirar as pessoas, porque tem muita gente dentro desse reino material e carnal, criado por esse Deus Jeová, esse Deus de Israel, e eles estão achando que é o verdadeiro Criador, e não é. Enquanto tem muitos que estão lá e preferem mesmo o dinheiro, a cobiça, a vaidade. Tem muita gente que está lá. Como Jó era ganancioso porque ele tinha muitas riquezas, meu irmão. Como muitos nas escrituras no Antigo Testamento, todos eles serviram ao Deus de Israel. A verdade, a lei veio por Moisés, e a verdade e a graça veio pelo Messias.
Então, antes do Messias não existia a justiça, não existia a verdade, não existia nada disso, meu irmão. Era tudo esse reino material, esse reino corpóreo, esse reino da matéria construído por esse Deus de Israel para que ele viesse ser adorado. Hoje você vê na mídia, meu irmão, onde você liga a televisão, eles estão adorando esse Deus de Israel. Eles vão agora fazer estão terminando de gravar uma série chamada Os 10 Mandamentos. Acorda, meu irmão. Ou seja, eles estão querendo... É explícito que eles são o anti-messias. Entendeu? Você vai ver. Eu tô sabendo em primeira mão porque eu trabalho no meio de comunicação, meu irmão. Então, meu irmão, eu gostaria que você meditasse a respeito do que eu falei a respeito de Adão. Entendeu? Ali houve uma jogada entre esse Deus de Israel, que na época não tinha escolhido ainda o seu povo, mas ele já estava de jogadinha, e ele mandou quem? A serpente, Satanás. Para quê? Para despertar cobiça e os desejos em Adão e Eva. Para que o nosso pai ia criar um homem e mulher? Para procriar? Para chegar nesse estágio? Você me desculpa, o nosso pai não é louco, o nosso pai não sabe, nosso pai não é débil mental. Você me desculpa, eles são tão malditos que eles querem desmoralizar o nosso pai, fazendo com que a gente pense que nosso pai o nosso pai não é louco. Nosso pai não é louco e o Messias não é louco. Ele veio exatamente para nos mostrar o caminho para a vida eterna. Quando o Messias ressuscitou e apareceu nos 40 dias para os discípulos, ele ensinou nesses 40 dias os discípulos. Agora eu posso te falar o que ele ensinou? O caminho da vida eterna, o caminho da luz, o caminho da renúncia da carne e dos desejos da carne. Irmãos, um abraço e a paz do Messias esteja com todos vocês que creem.